Câmara, canal digital 11.2, pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. E boa noite àquele que nos acompanha pela Rádio Câmara 103.5 FM. Boa noite, senhoras e senhores presentes aqui no plenário, deputado Wilson Tanuri. Sejam todos muito bem-vindos. A presidência dessa Casa Legislativa, atendendo a uma solicitação do vereador Gilson Liboreiro, promove essa importante palestra nessa noite, em parceria com a Universidade Federal de São João del Rei, com o tema Plantas Medicinais, Propriedades e Boas Práticas na Produção. Gostaríamos de convidar para compor a mesa principal, Dr. Irã Dias Borges. Dr. Irã é professor adjunto da Universidade Federal de São João del Rei, campus Sete Lagoas, Minas Gerais. Ele é graduado em agronomia com especialização em irrigação e drenagem. Possui mestrado e doutorado em agronomia, fitotecnia. Atualmente, docente do mestrado em ciências agrárias, produção vegetal da Universidade Federal de São João del Rei. Seja muito bem-vindo, Dr. Irã. Para compor a mesa principal, convidamos a doutora Fabiane Costa Correia. Doutora Fabiane é advogada, gestora pública, especializada em gestão de pessoas e direito administrativo. Atualmente é chefe de gabinete do vereador Gilson Liboreiro. Convidamos para compor a mesa principal o Dr. Hernani Rony Martins. Dr. Hernani é graduado em agronomia, mestre em fitotecnia, produção vegetal e doutor em produção vegetal, concentração em melhoramento genético vegetal. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, ministrando disciplinas na área de fisiologia vegetal, recursos genéticos e plantas medicinais e aromáticas. Seja muito bem-vindo, Dr. Hernani. Para compor a mesa principal, convidamos a senhora Gabriela Moura dos Santos. Gabriela é a secretária municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária do município de Sete Lagoas, tendo vasta experiência na área. Seja muito bem-vinda, senhora Gabriela Moura. E para compor a mesa principal, convidamos o senhor Kaique Lucas. Kaique é graduando em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente é estagiário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Sete Lagoas e presidente do GFIT, Grupo de Estudos em Fitotecnia. Dito isso, senhoras e senhores, nesse momento, passo a palavra a Dr. Irã Dias Borges para suas considerações iniciais e dar prosseguimento aos trabalhos. Boa noite, pessoal. Muita satisfação, recebemos vocês aqui, né? Estamos também sendo recebidos aqui na Câmara Municipal para debater um tema que é, na verdade, um grande saber popular, um antigo saber popular, que são as plantas medicinais e plantas curadoras. Toda essa ideia surgiu aí, talvez há uns 30 anos atrás. Eu assisti um programa de TV que tinha na minha cidade. O Hernani era quem conduzia esse programa e ele esclarecia várias dúvidas e era uma audiência muito grande. E aqui eu coordeno o grupo de estudos em fitotecnia,
A fitotecnia é técnicas de cultivos de plantas, né? E muitas pessoas do grupo tinham essa curiosidade da comunidade. Montamos esse projeto com o apoio do professor Hernandes desde o começo, né? Ele é coordenador tutor, né, do PET Agronomia lá da UFMG, né, com plantas medicinais, e teve a boa vontade de vir aqui nos atender. A Universidade Federal de São João del Rei agradece, né, a receptividade que Sete Lagoas sempre teve com a universidade. Nós temos aqui 4 cursos de graduação gratuitos, né? Engenharia de alimentos, engenharia agronômica, engenharia florestal e um bacharelado indisciplinar em biosistemas. Temos também curso de mestrado em ciências agrárias, ciências de dados florestais, em engenharia de alimentos. Tudo à disposição de vocês, ensino de qualidade e gratuito. Mas não é só uma entidade que veio para fazer ensino, a gente se incorporou ao que hoje a cidade oferece, e são muitas as interações, né, de professores, né, interações acadêmicas, de extensão rural, com Sete Lagoas e com a comunidade no entorno, né. O tema plantas medicinais, ele sempre foi muito debatido, né? Mas acrescentei a essa ideia de plantas medicinais as plantas curadoras, né? Nós temos plantas medicinais, mas temos plantas curadoras. Tem plantas que você faz, né, remédios dela, tem plantas que você faz banhos energéticos com ela. Então, as plantas curadoras se incorporam também às plantas medicinais com uma grande bagagem de saberes, né, tradicionais que devem ser resgatados e validados, né? E nesse momento a gente vai tentar, né, já começar esse processo, né? O projeto tem uma área de produção de plantas medicinais e curadoras, já começamos a plantar, temos quase 50%. Ele vai ficar aberto à comunidade, onde vão poder pegar, né, material vegetal, como também pegar material para multiplicação e levar para casa. Então, cada canteiro, né, vai ter lá um QR Code dizendo para que serve aquela planta, como que usar, quais as indicações, quais as contraindicações e algumas dicas, né? A ideia é realmente que a gente mantenha, a gente conservar esses saberes tradicionais aqui na comunidade de Sete Lagoas também. Agradeço, então, a presença de todos. Passo a palavra à secretária de Meio Ambiente, né, doutora Gabriela Moura dos Santos. Fique à vontade, doutora. Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa casa. Eu agradeço primeiramente ao Gilson, né, e a equipe dele por nos ter feito esse convite. Eu falo que é um tema muito importante que as espécies de plantio medicinal não é só importante para a saúde, mas para o meio ambiente também. Então, isso aí a gente movimenta, né, a agricultura familiar, as nossas hortas, e a gente coloca à disposição para parcerias, o que vocês precisarem. Podemos passar a palavra, então, para Fabiane Corrêa. Boa noite a todos e a todas, especialmente também às 150 pessoas que fizeram inscrição, estão nos acompanhando pelos meios de transmissão online, os canais da Câmara. Cumprimento a mesa na pessoa do professor Irã. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Hoje estou em representação ao vereador Gilson Liboreiro, sou a chefe de gabinete, e, por motivo de força maior, o vereador não pôde estar presente. Mas estamos aqui para poder receber a Universidade de São João del Rei, juntamente com a equipe, juntamente com os alunos, com esse trabalho tão importante que tem que ser feito. Está sendo feito cada dia mais, os canteiros estão muito bonitos. E o gabinete está sempre de portas abertas para traçar esse tipo de parceria com vocês, com essa universidade de tanta relevância aqui para o nosso município. E eu tenho certeza que, através dessa palestra hoje, todos nós vamos sair sabendo um pouco mais desse tema tão relevante e que todos nós, com certeza, já tivemos em casa um canteiro com uma planta medicinal, com um chazinho,
Eu sou mãe e ali fora mesmo já tomei um chazinho de camomila que eu dava ao meu filho quando pequeno. Então, é um tema assim, que, com certeza, ele abrange tanto a nós quanto a família, e tenho certeza que, com a expertise aí do Dr. Hernani, vamos sair sabendo aqui hoje, nessa noite, muito mais. Passa a palavra, então, ao Kaique. Você tem razão, Fabiana, e o Hernani, além de ter um conhecimento, né, imenso da área, tem uma capacidade de transmitir, né, um vocabulário que vocês vão perceber que vai ser bem tranquila a conversa com o Hernani. Boa noite, meu nome é Kaique, eu sou o atual presidente do Grupo de Estudo de Fitotecnia GFIT, da UFCJ, no campus Sete Lagoas. Bom, o GFIT hoje é um grupo de estudo que atua há mais de 11 anos, proporcionando aos seus participantes uma vivência com técnicas de cultivo, de grandes culturas do hortifruti, sementes de variedades crioulas, e iniciamos esse ano, em parceria com o professor Hernani, da UFMG de Montes Claros, o trabalho com plantas medicinais e curadoras. Gostaria de ter a oportunidade também de agradecer o empenho e dedicação de todos os membros e do IRAM, que sem ele a vitrine de plantas medicinais e esse encontro que nós estamos tendo hoje não seria possível. Gostaria de agradecer também todos os terceirizados da FCJ, que sem eles, sem a ajuda deles, nada que nós fazemos também seria possível. Agradecer ao vereador Gilson Boreiro pelo apoio para a realização desse encontro, assim também como a Câmara Municipal, que se deu espaço aqui para nós estarmos aqui no nosso encontro. Agradecer ao Tulipim pelo apoio e parceria que sempre tem com a gente e nossos encontros. E também ao professor Hernani, que não mediu nenhum esforço para estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, uma boa noite e boa palestra. Então, podemos passar a palavra para o Dr. Hernani fazer a sua explanação. Fique à vontade, doutor. Pode passar o slide, por favor? Colocar. Bom, eu fico até assustado com a expectativa, né? Não é isso tudo que o pessoal está falando, não, mas vamos tentar falar alguma coisa aqui que seja importante para esse momento, né? Como vocês perceberam, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu não sou médico, não sou farmacêutico, não sou da área de saúde. E hoje eu tive o prazer de encontrar um colega ali que eu não via há 30 anos, né? O Mauro, da Emater, que compartilhamos, né, alguns anos juntos lá, sentados nas bancadas da UFV. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas plantas medicinais. Nós trabalhamos com isso desde que eu ingressei praticamente no curso de agronomia, né? Não vou falar quando, porque isso não é bom, né, Mauro? Mas já tem um tempinho. Então, para começar, a gente tem que começar com algumas perguntas, né? E a pergunta que eu vou colocar para vocês, a primeira é: por que uma planta é medicinal? Então, nós vamos tentar sair daqui hoje entendendo isso, por que elas são medicinais, e a gente vai entender que não é para nós, né? É para elas mesmas. Em segundo lugar, por que essas plantas medicinais podem ser seguras e eficazes? E por que, às vezes, elas não resolvem nada? Por que, às vezes, né, a pessoa toma um chá de camomila e ele não funciona? Por que às vezes ele funciona? Nós vamos também falar de qualidade em plantas medicinais, porque isso vai implicar no resultado positivo, né? Se elas não têm qualidade, tomar ou não tomar não faz diferença, né? Bom, então vamos começar falando um pouquinho do que vai ser a palestra. Então, nós vamos falar do metabolismo vegetal, que relação que isso tem com as plantas medicinais. Nós vamos falar de aspectos da produção, de qualidades, boas práticas, e no meio disso tudo, nós vamos falar de propriedades de algumas plantas. Então, a gente vai falar de qualidade, da propriedade de alguma planta, dos problemas, das atenções que a gente tem, as advertências que a gente tem nessas plantas. Então, eu começo falando aqui deixa
pegar o mouse aqui. Eu começo mostrando essa figura. Eu fiquei construindo essa figura aqui. No final de semana, aqui já deu. Então, quando a gente começa a falar de uma planta, a primeira coisa que a gente pensa é que elas têm a capacidade de fazer fotossíntese. E ela fazendo a fotossíntese, ela vai usar a energia solar, vai transformar essa energia e o gás carbônico que está no ar em açúcares. Esses açúcares, que são chamados metabólitos primários, né, também vai produzir proteínas, etc., eles têm dois caminhos na planta. Ou a planta usa para acumular massa e crescer, que é o que na maioria das vezes a gente se preocupa, ou ela pode desviar esses açúcares para produzir substâncias que servem para a planta sinalizar alguma coisa ou para ela se defender, né? E aí, nessas substâncias, nós temos alcaloides, temos taninos, temos flavonoides, terpenoides e outros que eu vou citando ao longo dessa nossa conversa hoje. Então, a planta precisa se defender. E essa defesa é dada por essas substâncias. E, por incrível que pareça, muitas dessas defesas das plantas também são úteis para nos defender. Ao mesmo tempo, se essas substâncias não vão para a defesa, elas são usadas para o que a gente chama de metabolismo primário, né? Que são aquelas ações que todos os organismos fazem, desde respiração, construção da parede, construção de ácido nucleico e proteínas. E tudo isso leva ao acúmulo de biomassa. Então, vejam que há uma competição. Ela pode crescer ou se defender, ou fazer as duas coisas, mas não dá para fazer tudo muito bem ao mesmo tempo. Bom, então, esse metabolismo que a gente chama de primário, ele serve para as funções essenciais dos organismos, né? É o que todo mundo faz no reino vegetal. Respiração e fotossíntese é o básico. Mas é muito similar entre os organismos, as proteínas, as enzimas são as mesmas, os metabólitos são os mesmos. Agora, quando a gente fala do metabolismo secundário, e eu prefiro chamá-lo de especial, são substâncias limitadas a um grupo de plantas. Por exemplo, todo mundo deve ter tomado hoje um alcaloide de manhã. Qual que foi? Vocês lembram? Quem tomou alcaloide hoje? Cafeína, né, que tem no café. Quantas plantas produzem cafeína? Pouquíssimas, né? Então, ela não é essencial para a planta sobreviver, mas para aquelas plantas é uma questão de sobrevivência, de adaptação ao meio, e tem funções diversas, né? Não é essencial para a vida, mas para aquele organismo ajuda na sobrevivência. Bom, então eu uso a goiabeira, inclusive no meu horto medicinal tem um pé de goiaba que já é pré-histórico, que eu sempre começo o curso debaixo dele. Por quê? Porque a goiaba nos ensina muito, né? Então, quando a gente olha aqui, um fruto maduro e um fruto verde, todo mundo sabe a diferença entre eles, não sabe? Qual que é a diferença, assim? Alguém lembra de um efeito na hora que coloca na boca um fruto verde? Amargo e o que mais? Aperta, adstringente. O que é isso? Tanino puro, né? Então, aqui nós temos tanino. Mas por que a goiaba encheu esse fruto de tanino e quando ele fica maduro desaparece? Porque a função do fruto qual que é? Semente. A semente do fruto verde não está pronta ainda, então a planta o protege. E as plantas que não fizeram isso se deram muito mal na evolução e provavelmente desapareceram. Já as plantas que protegeram os frutos verdes conseguiram levar até a maturidade e esse fruto gerou sementes e essas sementes geraram novas plantas. Então a planta, quando ele amadurece, ela destrói essas substâncias. Então aqui a gente tem uma primeira questão importante na planta medicinal, é o tempo, né? Então, num momento ela tem uma substância, no outro momento ela pode não ter. Esse momento pode variar de dias, meses, semanas ou horas. Às vezes, de manhã ela tem X substância, à tarde ela tem metade disso ou quase nada. Então, essa variação é enorme no tempo. Agora, vamos ver a variação no espaço dessa planta. Quando se fala de tratamento de diarreia, né, o que se pensa? Qual parte da planta que é usada? A folha, mas qual dela? A velha ou a novinha, como essa aqui? A nova. Então, aqui nós temos uma separação importante, que a parte nova concentra 3 classes de substâncias, desde óleo essencial, flavonoides e taninos, né? E isso não
está presente na folha velha, mas não na mesma quantidade. E se for goiabeira vermelha, mais ativa ainda, né? Então, está aqui, ó, nessa porção. Então, vejam que aqui, na mesma planta, tem porções que têm muita substância e porções que têm pouca substância medicinal. Sabendo disso, eu consigo tirar o melhor proveito. Então, a goiabeira nos ensina muito como uma planta medicinal. Bom, então esse metabolismo especial, ele é para as necessidades ecológicas, né? Ele serve e ele também funciona como coevolução entre plantas e outros organismos. Eu não falei que o fruto verde se protege dos possíveis predadores, mas, por exemplo, o bicho da goiaba, né, que é a mosca das frutas, vai lá e ataca. E por que ele consegue? Porque ele coevoluiu com essa planta. Mas a maioria, 99,9%, não consegue sobreviver comendo essa goiaba verde. Um consegue, ótimo, né? Então, houve uma coevolução aí. E esses metabólitos especiais são uma fonte de moléculas úteis ao homem, e a gente vai tratar delas em muitos casos. E é muito importante que o ser humano conhece a variabilidade nas plantas medicinais desde muito cedo, né? Então, no século IV a.C., os carrascos gregos executavam as pessoas condenadas à morte usando uma planta, que é a cicuta, rica nessa substância coniína. E o que eles sabiam? Que de manhã a cicuta era muito mais ativa, então eles coletavam de manhã. Aqui tem um quadro famoso que mostra o Sócrates, né, recebendo o cálice com a cicuta. Vejam que a pessoa que está determinando a execução nem olha, está uma vergonha dele de estar executando uma pessoa tão importante, né? Mas aqui tem uma série de simbologias nessa figura, mas o que é importante aqui é que ele está sendo executado por ação de um veneno que eles dominavam a arte de produzi-lo em quantidades que eram realmente tóxicas, né? Muito bem. Tudo que nós vamos falar aqui hoje é público e notório, né? A gente hoje no Brasil tem uma segurança muito grande de falar de plantas medicinais, porque desde que a Política Nacional de Plantas Medicinais foi colocada em curso, nós temos uma série de ações que tornaram mais seguro o uso. Uma delas é esse formulário de fitoterápicos que está à disposição na internet, produzido pela Anvisa, em que há 85 monografias. Infelizmente, a maioria dessas monografias e dessas plantas que constam lá são de origem externa, e temos já 20 monografias numa conta rápida que eu fiz, que são de plantas brasileiras. E isso é importante porque nem isso nós tínhamos, né? E a gente espera que cada vez mais essas plantas brasileiras vão dominando esse formulário de fitoterápicos, que é atualizado constantemente, né? Então, a gente começa falando, né, como a Fabiane citou a camomila, e eu não sabia, mas está aqui como a primeira planta que a gente fala. Camomila é uma planta fundamental para o mundo. São 5 milhões de xícaras de chá de camomila que todo dia as pessoas tomam. Quantas pessoas morreram de tomar chá de camomila, vocês sabem? Nenhuma. E por que isso? Porque é uma planta segura. Agora, quantas pessoas melhoraram tomando chá de camomila? Aí é que a gente precisa entender. Então, a camomila, segundo o formulário de fitoterápicos, serve desde para queixas de problemas intestinais, alívio de sintoma de resfriado e alívio de afecções de problemas cutâneos, né, e até queimadura solar, né? Aquele mineiro que vai para a praia pela primeira vez e não passa protetor e se queima todo, o chá de camomila é uma bênção. Claro que não quente, né? Tem que ser gelado. Muito bem. Então, a primeira coisa, como é que se prepara a camomila? Por infusão. E como que se faz uma infusão de camomila? Aqui reside 90% dos problemas no preparo de chás, porque as pessoas cozinham plantas como camomila, e não pode, né? Então, a primeira coisa é colocar uma colher de sopa da camomila na xícara, jogar água fervente em cima, tampar ou abafar, né? E utilizar o chá por infusão após 10 minutos. Pronto, está feito o chá. Mas será que essa camomila que eu coloquei ali dentro vai servir para alguma coisa? Eu fiz o chá certo. Agora vamos ver se essa camomila serve mesmo, né? Então, esse foi um trabalho publicado em Belo Horizonte, né?
E eles fizeram uma avaliação de amostras de camomila de várias fontes. E a primeira pergunta que fizeram é a espécie, né, o nome em latim, Matricaria recutita, que é o nome da camomila, 100% era Matricaria recutita. E tudo isso foi comparado com uma amostra de camomila de boa qualidade de origem europeia. Camomila é uma planta europeia. Então, a primeira coisa, segunda pergunta, presença de flores estranhas, ou seja, eu estou tomando chá, é de camomila ou de outras coisas? Então, nesse caso, 28%, 27%, 11% das amostras apenas tinham só camomila. Quer dizer que cerca de 70%, 80%, 90% das amostras tinham outras coisas que não é camomila. Você comprou camomila e recebeu outras plantas. Presença de inseto dentro do limite 5%. Opa, mas espera aí, o chá pode ser de inseto? Eu posso tomar um chá de barata? Infelizmente pode, né? 42% só atendia, ou seja, mais da metade das amostras tinham insetos além do nível permitido. Bom, aí vem outra pergunta. Cinzas totais dentro do limite 14%. O que é cinza? Cinza numa planta são os minerais. O normal de uma planta é ter em torno de 5%. Quando a gente fala 14%, é uma tolerância bem além do normal. Se ela tem mais que 14%, é porque tem terra nessa planta, né? Aqui no caso, apenas uma amostra tinha mais terra, cinzas, do que deveria, né? Então, você está tomando um chá que tem inseto, que tem terra e que tem flor estranha. Camomila mesmo passou longe, né? Aí você pega aqui, presença do óleo essencial, que é o princípio ativo da camomila. Apenas 40% tinha, 50%. Metade não tinha o óleo, que é o cheiro, que é o princípio ativo. E, além disso, presença de substância fenólica, que é outra classe de substância. 28, 27, 0. Pensa bem, você acha que você tomando um chá desse, você vai melhorar de alguma coisa, mesmo que você faça certo? A chance é mínima, né? Mas aonde que esses chás são mais frequentes? Aqui, ó. Eu canso de usar isso aqui em aula prática, eu fico gastando dinheiro com essas caixinhas de chá para extrair o óleo da camomila, que é azul, e eu não consigo absolutamente nada, porque não tem nada. Então, você toma isso aqui, eu apaguei as marcas aí, né? Você toma isso aqui e isso não serve para nada. Nada. Simplesmente. É o mesmo que você pegar um bagaço de cana e fazer um chá. Vai ser doce, bonitinho, mas não vai servir para nada, tá? Então, desculpe eu vim falar de plantas medicinais, mas eu começo falando do lado obscuro, né, dessas plantas. Então, e por que elas são assim? A colheita inadequada, fora do momento correto, secagem em temperatura muito alta, porque para a empresa tempo é dinheiro, ele seca em temperaturas muito altas, o óleo essencial vai todo embora, né? Então, seca isso a 100 graus, 130 graus, isso se perde, fica lá a flor bonitinha, mas não tem nada, né? E armazenamento inadequado, frequentado por insetos, etc. Você toma o chá, você não acha nada que presta ali. Então, esse aqui é um chá, serve para você, digamos, como recreativo, mas medicinal não tem nada. Bom, então, para entender isso, as plantas medicinais, tem um trabalho que foi publicado há muito tempo, que mostra que há vários fatores que interferem na qualidade dessas plantas. Então, desde a sazonalidade, que época do ano que ela foi colhida? Qual foi a chuva? Se choveu muito, choveu pouco, se choveu próximo da colheita, isso afeta a qualidade. Se ela está num lugar mais alto ou mais baixo, né? Se ela recebe mais radiação, né? Se ela está numa altitude mais elevada, ela recebe mais radiação, isso muda a composição química. Se é de manhã, ou à tarde, ou à noite, isso muda a composição de algumas plantas, né? Dependendo da composição atmosférica, o que está presente nessa chuva, nesse ar que está ali, se tem ataque de insetos ou não, né? Ela pode se defender, pode ser mais medicinal ou menos medicinal, se ela é jovem ou se ela é velha, como eu mostrei no caso da goiabeira, a parte jovem tem princípio ativo, a velha não tem, né?
a quantidade de água, micronutrientes e macronutrientes que essa planta recebe, e vai pela temperatura, o lugar que essa planta está. Então, a gente tem uma gama enorme de variações, né? O trabalho da minha vida são dois: entender essas variações e entender como que a genética interfere nessas plantas. Então, praticamente, eu só faço isso o tempo todo e eu vou mostrar alguns resultados para vocês. E aí a gente começa, existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre os lugares para produzir plantas medicinais. E aí eu estava procurando uma figura e eu pedi à inteligência artificial para fazer para mim uma plantação de tomate com agrotóxico, uma estrada poeirenta e um plantio de plantas medicinais. E eu fiquei impressionado que fez exatamente o que eu queria. O que é isso? Esse é todo lugar que uma planta medicinal não pode ficar. Porque eu tenho aqui agrotóxico derivando, é claro que tem tomate orgânico, mas não é o caso. Agrotóxico derivando para cá, poeira caindo aqui, aumentando o teor de cinzas dessa planta, né? Então, o ambiente para a planta medicinal ele tem que ser especial. Quando eu fiz o meu horto medicinal, 20 anos atrás, não tinha uma estrada, não tinha um pivô central do lado. Hoje nós temos uma estrada e um pivô central, e eu não posso sair dali, né? Então, é exatamente essa situação. Então, eu tenho que ter um cuidado de onde plantar essa espécie para que ela não se contamine. Porque uma vez que um agrotóxico caiu ali, algum produto químico, ele dificilmente vai ser degradado, ele fica protegido ali, né? Em algumas estruturas dessas plantas. Então, o local de produção é importante. Então, e a preferência para cultivos em pequena escala, né? Cultivo orgânico ou agroecológico, vocês vão entender por que deve ser assim. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Organização Mundial de Saúde. E uma das primeiras coisas, já caminhando para o lado da genética, temos essa planta aqui, que é uma planta nativa do Brasil, que é o alecrim-pimenta, Lipia origanoides, é um parente da erva cidreira. Esse alecrim-pimenta, toda a literatura fala que ele tem um composto que chama timol, que é um antisséptico, serve desde pé fedido, né, com chulé, até outras micoses, né? E no formulário de fitoterápicos, ele tem indicações como antisséptico das vias da orofaríngeo, né, da boca. Então, essa planta é muito importante. Mas quando a gente saiu coletando plantas em todo o norte de Minas, o que nós encontramos? Encontramos plantas desse jeito, isso aqui é um cromatograma. Cada linha dessa mostra uma substância química diferente, né? Então, olha só o tanto que tem aqui. E a gente consegue identificar praticamente todas, né? Agora, olha essa daqui, só tem essa. Quem é essa aqui? Timol. É essa que tem ação antimicrobiana, que controla fungos, etc. Mas vejam bem, se eu usar essa, olha o pouquinho de timol que eu tenho em relação aos outros compostos. Nessa eu tenho praticamente só timol. Então, essa tem o efeito e essa aqui não tem. E isso, depois que seu nariz está treinado, só de você cheirar no campo, opa, essa tem timol, essa tem um monte de outras coisas, né? Inclusive, na universidade, a gente teve um problema que o pessoal estava procurando uma planta antimicrobiana para tratar bactérias de vacas, né, que infectam os tetos de vaca. E aí, eles coletaram errado e coletaram essa. Resultado, nada funcionou. Aí eu fui, só de cheirar o óleo, a gente percebeu que estava errado. A gente foi encontrar essas plantas aqui que cresciam umas do lado da outra. E o que é isso? Isso são chamados de quimiotipos. São variações genéticas que ocorrem lado a lado, né? Assim como todos que estão aqui têm uma variação genética, têm alguma genética diferente, as plantas também, em alguns casos, acontece isso e muda a composição química. Então, essa tem ação antimicrobiana, essa é ótima para perfumaria, mas para combater micro-organismos não serve. Então, por exemplo, aqui a fórmula de um desses antissépticos bucais, famoso, olha a composição dele aqui, ó, timol. É claro que não é o da planta, é um composto sintético, né? E, inclusive, saiu uma notícia falsa que esse produto causava problemas e tal, mas aqui o pessoal já desmentiu isso e que não há evidência de que isso causa câncer, né? Como foi noticiado. E o timol é um composto ativo importante aí. Bom, aí nós vamos para uma outra planta que eu trabalhei muito tempo e continuo ainda, que é a erva baleeira. Erva baleeira
é uma planta importante, né? Inclusive, quando estava fazendo esse trabalho, eu coletei aqui na beira de uma das lagoas aqui, de 7 Lagoas, né? Nós passamos por aí, eu nem lembro direito o lugar, me perdi, achei uma lagoa e tinha a planta lá do lado e nós coletamos. E essa erva baleeira, aqui nós temos várias origens dela, não me pergunte qual, que é daqui de 7 Lagoas, e nessas origens nós avaliamos o teor dos compostos ativos, que é o beta-carotenoide, e esse composto está no óleo, no cheiro dessa planta, né? Então, vejam que a variação é muito grande, principalmente o alfa-muleno. Então, para ser medicinal, ele tem que ter de 2,3% a 2,9% de alfa-muleno. E tem planta que tem 2,7%, tem planta que tem 1,7%. Esse aqui não serve para o óleo, para fazer o medicamento. Agora, essa que serve, que tem 4%, eu posso diluí-la e ela vai servir muito bem para o medicamento. E essa planta aqui, depois de 7 anos de estudos, trabalho de universidade, saiu esse medicamento, que custou uma bagatela de 15 milhões de reais, enquanto que um medicamento convencional não custa menos que 500 milhões de dólares, né? Essa aqui custou 15 milhões e desenvolvido por uma empresa brasileira, e está no mercado concorrendo amplamente com anti-inflamatórios convencionais, né? E, na minha vida, 2 únicas vezes um médico receitou um fitoterápico para mim. Um deles foi o Axeflan, né? E a gente fica até arrepiado, olha, um médico receitando um fitoterápico. Provavelmente porque o laboratório investiu no marketing e informou aos médicos que esse negócio pode ser muito bom, né? E é o caso do Axeflan. Aqui, a gente tem orgulho também de ter participado e continuar participando disso. Nós temos uma farmácia verde em Montes Claros, que é a Farma Verde, uma farmácia viva, que distribui o creme de erva baleeira com resultados fantásticos. E, na época, eles apresentaram um trabalho que eles estavam usando, teve uma grande quantidade de casos de chikungunya, e a erva baleeira ajudou muito no tratamento das dores, né, no tratamento sintomático. Então, eles dispensam lá gratuitamente no SUS o creme de erva baleeira. A gente tem orgulho de falar que as plantas que estão lá saíram da nossa coleção de plantas altamente produtivas de óleo essencial da erva baleeira. Bom, aí nós vamos passar para uma outra, né, que é parente do alecrim-pimenta, que é a erva cidreira. Todo mundo conhece isso, não já? Não já viram isso? Já tomaram chá de erva cidreira? Então, a erva cidreira é uma planta brasileira, tem indicações reconhecidas, auxilia na ansiedade leve, controla cólicas, ajuda na digestão, né? Já tem estudos mostrando isso. O preparo dela é igual ao preparo da camomila, por infusão, né? Ela não pode ser cozinhada nem fervida por muito tempo, senão ela perde as propriedades, e ela consta no formulário de fitoterápicos. Mas aí tem um detalhe, porque se vocês observarem nas hortas, cada uma das ervas cidreiras costuma ter um cheiro diferente. Nem todas vão atuar dessa forma, né? Então, ano passado, eu fui num congresso no Ceará, e eu namorava as ervas cidreiras que eles tinham na coleção lá há muitos anos. E aí eu cheguei e falei, olha, eu preciso levar, a professora me cedeu, deixou eu coletar as ervas cidreiras deles. Por quê? Porque eles têm lá 3 quimiotipos muito diferentes. Um é o quimiotipo citral-miceno, tem um cheiro característico, que é calmante de fato, né? Ajuda em cólicas e ajuda na dor. Tem um outro quimiotipo que lembra mais um cheiro de limão, que é calmante também, sedativo e ansiolítico. Mas tem um quimiotipo, carvona-limoneno, que é simplesmente usado para expulsar o muco que está nos pulmões. Não tem ação contra a ansiedade, nem como calmante, né? Então, vejam bem, qual que é que vocês têm? E esse aqui são só 3. Temos muito mais do que 3, né? Então, numa farmácia viva, a gente tem que saber qual que a gente está lidando. Uma análise química relativamente simples, dependendo do laboratório, consegue distinguir isso, mas a gente nem sempre sabe e nem sempre a gente obtém o resultado que quer, porque não tem a informação. Bom, então, aí a gente volta na produção, né? E a produção de mudas dessas plantas, basicamente, na maioria das vezes, a gente vai usar 2 tipos de propagação. Por sementes coletadas na própria horta ou adquiridas no mercado, ou galhos que são coletados para
enraizar, né? Aqui, no caso, eu tenho sementes que estão no mercado, né? Aqui, semente de calêndula, semente de melissa. A calêndula é uma planta medicinal, vou falar dela mais adiante. E no mercado surgiram inúmeras variedades de calêndula. Nós contamos 5 ou 6, né? Mas será que essas calêndulas são mais medicinais ou menos medicinais, umas do que as outras? Nós avaliamos isso em condição de casa de vegetação e trabalhamos em campo também, e verificamos que muda a cara, mas a constituição química é muito parecida, né? O que é muito bom. E já a melissa, você encontra sementes, e quase todas as sementes são de origem europeia, já que a gente raramente produz isso aqui, né? A melissa, eu gosto muito de falar dela, porque é uma planta, embora seja europeia, ela ajuda em quadros importantes hoje em dia, que são os quadros de ansiedade e insônia, né? Quem está na universidade sabe que isso está dominando não só o grupo de alunos, como o grupo de técnicos e o grupo de professores cada vez mais, né? São vários problemas, e a melissa é um dessas plantas que ajudam muito, inclusive em crianças, né? Só de dar um banho numa criança com um chá desse, você já tem uma absorção pela pele e a criança já melhora, né? Também é importante em queixas gastrointestinais leves, e é preparada por infusão ou um extrato alcoólico, que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas é uma das formas também de preparo. Muito bem, mas nem toda planta medicinal é isenta de problemas, né? Então, vejam, aqui eu trouxe algumas das advertências que o formulário faz. Então, a capacidade de utilizar e conduzir máquinas pode ser afetada por uma planta, dependendo da dose. Não deve ser utilizado nos casos de hipotireoidismo, né? Pessoas que têm pressão baixa também têm que ter atenção. É contraindicado em pessoas com glaucoma e problemas com a próstata. Então, vejam, tem algumas contraindicações, são algumas e tem mais. Mas é claro que em situações extremas, na maioria das vezes, a diferença dessas plantas, de uma dose tóxica para uma dose terapêutica, é muito grande. Então, se você toma isso, ela faz bem. Se você toma uma dose absurda, é que ela tem uma chance de fazer mal, mas a maioria é segura. Aí a outra forma que a gente usa para fazer mudas é esta aqui. Aqui é uma planta muito conhecida, né? Alguém sabe o nome disso aí? Boldo, né? 7 dores, que não tem nada a ver com o boldo do Chile, né? É um boldo, é uma planta de origem principalmente da Índia, né? E a estaca, o que é? Um galho desse aqui, ó. Corta aqui abaixo do nó, pode podar uma parte das folhas e colocar para enraizar. Tranquilo demais disso aqui pegar. Ela é tão resistente que você não precisa nem preocupar muito de molhar, porque ela enraiza de qualquer jeito, né? Agora, e o que esse boldo é importante? Esse Plectranthus barbatus, né? Ele é uma planta extremamente amarga, auxilia no tratamento relacionado com digestão, ele reduz suco gástrico, né? Ele também não deve ser usado por gestante, lactante, a maioria das plantas não deve ser usada por gestante, né? E por quem tem problema com vesícula, né? E alguns problemas de doenças renais. E o uso não deve ultrapassar 30 dias. Quando tem uma informação desse tipo, as pessoas usam a planta por até 30 dias, suspende por alguns dias, 7 ou 15 dias, e depois retoma a planta, que pode continuar pelo mesmo período, né? Então, o boldo é importante na nossa vida. E aqui está uma outra forma de produzir mudas. Tem planta que você não precisa nem cortar. Aqui é o caso do alecrim, o Rosmarinus officinalis, né? Que é uma planta de origem europeia, importante, muito cultivada em jardins, é um tempero também, né? É uma planta aromática e medicinal. Os estudantes na Grécia usavam um raminho de alecrim atrás da orelha para memória. Se funciona ou não, não está no formulário de fitoterápico, mas é a lenda, né? E aqui, quando você destaca uma mudinha dessa e verde, você coloca ela para enraizar na areia ou no solo, ou no substrato, ela está assim, está pronta para ir para ser transplantada, né? Claro que a gente não deixa nem tirar a terra dela para transplantar, aqui é só para visualizar mesmo. Aqui, uma coisa que a gente tem feito muito, que é muito idiota, muito simples, é usar uma pequena câmara úmida, né? Você pode pegar um copinho, aqui é a nossa câmara úmida simplificada. Eu pego um copinho desse, às vezes eu esqueço de furar, mas furando ou não furando dá certo, e coloco em cima das mudas. A água cai, molha, e esse ambiente aqui permanece úmido, porque ela tem folhas
mas não tem raízes ainda, então ela transpira pouco. E isso ajuda muito a enraizar, porque a luz solar incidindo nessas plantas e ela tendo folhas, ela vai conseguir enraizar. E a gente tem vários resultados mostrando que plantas que a gente não tem muito sucesso, quando coloca nessa técnica sofisticadíssima aqui, usando copo descartável, né, funciona muito bem. O alecrim, ele é auxiliar também em sintomas da digestão, né, controla cólicas e alguns problemas do trato gastrointestinal. E como é que se faz? Infusão e tintura, né? Tintura é o extrato alcoólico. A infusão é o chá que nós já falamos, e é uma planta muito resistente à falta d'água, né? Ela vai bem nos jardins, nas hortas. Muito bem. Aí a gente começa a pensar como organizar essas plantas medicinais, né? Então, aqui eu tenho duas situações. Aqui é um horto medicinal que é muito famoso no norte de Minas, que tinha uma irmã que trabalhava lá, ela agora se mudou, nós roubamos ela dessa cidade e trouxemos para Montes Claros, que é a irmã Mônica, e vejam que está tudo misturado. Então, eu tenho couve misturado com banana, com uma árvore, que é o mulungu, que é ótima para ansiedade, e tenho cebolinha, e tudo misturado. Será que isso funciona? Aqui eu já tenho um horto didático. Eu tenho uma planta separada, outra planta separada, por quê? Porque eu preciso mostrar para os alunos as plantas individualizadas, elas não podem estar misturadas. No passado, elas eram todas misturadas, mas a cabeça dos alunos misturavam tudo e também não conseguiam saber com quem que estavam lidando. Hoje eu mudei por causa disso, né? Então, dependendo do aspecto didático, é melhor separar. Do ponto de vista prático, numa propriedade ou num quintal, pode misturar à vontade, que elas vão se dar bem. Então, uma das questões que a gente fala, e tem a ver com pequena produção, e tem a ver com agroecologia, é o consórcio de plantas medicinais com hortaliças. É claro que é mais difícil trabalhar assim, né? Mas é possível e tem vários benefícios. Eu vou mostrar alguns. Nós desenvolvemos uma dissertação em que houve cultivo solteiro de cenoura, cenoura consorciada com manjericão. Eu não sei se a Natália, que está ali, ajudou nesse trabalho. Sim, né? Natália, que foi nossa aluna, ajudou nesse trabalho. Já tem tempo, né, Natália? A gente nem pode falar. Então, cenoura com manjericão, olha a produtividade da cenoura. De 20 toneladas por hectare, passou para 47. Ou seja, quando eu tenho duas plantas associadas, uma delas produz mais. Olha que coisa interessante, olha o benefício. Cenoura com a melissa, 38 toneladas, ainda é maior que isso. Cenoura com alface, 28. Já não foi um consórcio tão bom, mas foi melhor. Então, o que a gente está mostrando aqui? Que o consórcio pode ajudar na produtividade. Eu não trouxe esse resultado, mas até a qualidade das cenouras melhorou com o consórcio. O número o percentual de cenouras que não era refúgio, né, aumentou com esse consórcio. Aí depois nós analisamos os insetos presentes nesse consórcio, né? E observamos que quando a cenoura estava solteira, apareceu vários insetos que não são interessantes. O trips, a vaquinha e o indiamim, né? Ao passo que alguns considerados inimigos naturais simplesmente sumiram, 0 e 0. Quando eu comecei a consorciar com qualquer planta, caiu o número dos insetos, inimigos, as pragas, né? E surgiram agora os inimigos naturais. Então vejam que houve um equilíbrio aí. É claro que cada associação pode ser mais positiva que outra, mas em geral as associações foram mais positivas, diminuindo pragas e aumentando os inimigos naturais. Muito bem. E aí nos remete a uma questão que é o controle de pragas e doenças, né? E é muito simples de explicar isso. Primeiro que essas medicinais, elas já são medicinais porque elas se defendem muito bem. Isso é a grande questão dessas plantas. Elas produzem bem e defendem bem. Mas elas são atacadas por pragas e doenças, né? E o que a gente faz, no máximo, é usar alguma cauda alternativa. E mesmo quando você usa um produto alternativo, que você tem chance de não deixar resíduo, mesmo assim você estabelece um intervalo para a colheita de 20 dias para cima, né? Porque para não haver resíduo ali. E por que não se usa agrotóxicos? Primeiro, por uma questão legal, a gente não pode recomendar
um produto que não está registrado para aquela cultura. Ninguém registra produto para planta medicinal. Por quê? Porque não compensa. O número de usuários é pouco. E segundo, há uma chance muito grande dessas substâncias ficarem retidas em estruturas secretoras de óleos essenciais, por exemplo, e não serem degradadas. Então, você faz um chá, faz um extrato, e aí vão aparecer lá vários agrotóxicos, metais tóxicos, né, ali que são totalmente indesejáveis. Você concentra esses produtos. Então, por razão técnica e legal, e também por uma razão várias outras razões, não se usa produtos desse tipo nessas plantas. Esse moço aqui poderia estar pulverizando uma calda orgânica, né? Muito bem. A outra questão na produção dessas plantas que chama a nossa atenção é o uso de cobertura morta, né? Quando eu dou aula de plantas medicinais, a gente tem lá um horto, a gente divide os canteiros, cada aluno ganha 4 metros, 5 metros quadrados, e eles têm que manter esse horto. E é um momento para eles, como eles fazem isso muito no início do curso, eu falo para eles, se vocês não dão conta de cuidar de 4 metros quadrados, repense o curso que você está fazendo, né? Você pode estar no curso errado. Então, e a outra coisa, e o que eu falo para eles, eu vou com tênis branco para a aula. Se o meu tênis sujar no seu canteiro, você não está fazendo direito. E não pode sujar, mesmo em tempo de chuva. Por quê? O solo tem que estar coberto, né? E para a gente isso é muito importante. E para o meu tênis também. Então, eu vou com esse mesmo tênis aqui, que é branco, para não correr risco de alguém me passar a perna, né? Então, eles têm que colocar a cobertura morta, proteger o solo contra compactação, contra perda da umidade, né? Protege a planta do contato com o solo. Porque se eu irrigo essa planta, bate na terra e joga a terra em cima, né, Mauro, lembrando o professor Matosinho, não é isso? Então, essa terra que cai na planta contamina. E se contamina, não tem água no mundo que vai lavar essa planta e deixar ela na mesma condição. Então, a gente tem que deixar essa planta limpa. E a cobertura morta, seja ela com material orgânico ou até com plástico, né, apropriado, é melhor. Claro que a gente tem que ter cuidado com os resíduos. E também com as plantas daninhas. O horto nosso era infestado de tiririca e outras coisas, e somente a cobertura morta que resolveu. E como que eu consigo cobertura morta? Nós temos alguns 200 hectares de plantas. Essas plantas geram podas, geram folhas que caem, e eu peço 5% disso, então manter o horto o tempo todo com uma cobertura morta bem espessa, né? Aqui é uma planta de chapéu de couro, que é a minha última... os meus últimos projetos em andamento, que o chapéu de couro é uma planta de ambiente úmido, né? E é uma planta que está desaparecendo no norte de Minas por causa das mudanças climáticas. Então, a gente está atrás disso. Outro dia, a gente esteve em Curvelo, né? Ali com o Júlio, procurando essa planta por lá, levamos para Montes Claros, a gente está avaliando plantas de várias procedências, exatamente para saber a variação química delas, né? Então, quando eu coloco cobertura morta, eu principalmente vou proteger essas plantas. E olha só, essa planta é aquática, praticamente. Quem for a Bonito, no Mato Grosso do Sul, vai encontrar essa planta submersa, no meio dos peixes, né? E como é que ela consegue crescer num lugar seco? Com água no solo e proteção para não perder essa água, né? Aqui, a importância dessa cobertura, olha o pivô central aqui, perto do meu horto, né? Felizmente, não se planta coisas que usam agrotóxicos lá. Mas aqui a gente está plantando calêndula, variedade de calêndula. Aqui está a turma do MST lá visitando, né? E é um grupo um coletivo de mulheres. E a calêndula aqui e o plástico protegendo o solo. Sem isso, eu não consigo ter qualidade, né? E, além disso, só o fato de eu ter esse plástico branco, a radiação solar bate nesse plástico, reflete e aumenta o teor de flavonoides, né? Olha o resultado aqui. A gente colocou 2 sistemas de irrigação, microaspersão e gotejamento, sem cobertura do solo, coberto com palha e com lona branca. E o material que foi coberto com lona branca aumentou de forma significativa, estatisticamente superior, o teor de flavonoides, né? Isso é muito importante, né? Eu maximizei, aumentando a luz, eu aumento o flavonoide nessa planta. E a gente teve sucesso nisso. Na verdade, não era o nosso objetivo, mas aconteceu e a gente observou e registrou. E a calêndula é uma planta exótica, né? Não é nossa.
ela é um cicatrizante muito poderoso, ela trata inflamações, ferimentos, né? Inflamações leves da pele, ferimentos de menor gravidade, e ela pode ser preparada tanto na forma de infusão, de tintura, ou a tintura, por exemplo, ou outros extratos podem ser empregados num creme, que é um cicatrizante muito bom, né? E calêndula, além de tudo, é uma planta linda. E a gente tem uma cultura de plantar no jardim somente espécies ornamentais, que só servem para ser ornamentais. A calêndula tem uma dupla função. Além de bonita, ela também pode ser comida ou até usada medicinalmente, principalmente medicinalmente. Bom, aqui continuando, a importância dessa cobertura do solo, na mesma calêndula, né, o que acontece? A gente avaliou a presença de coliformes, né, que são micro-organismos que indicam contaminação. E quando se faz agricultura orgânica, a gente usa esterco, usa material, mesmo que decomposto, mas que tem micro-organismos que indicam contaminação. Quando você cobre com a palha, ou com lona, no caso aqui a palha é corte de grama, você tem uma redução importante, né, na quantidade de micro-organismos presentes. E, além disso, se você, ao invés de microaspersão, usa gotejamento, a redução ainda é mais importante, né? Você não molha a planta, você joga a água direto no solo, né? E, inclusive, economiza bastante, tem vários benefícios disso, os estudantes da agronomia sabem bem disso. Bom, aqui uma outra questão, né, que diferencia um pouco essas plantas medicinais, aqui é um trabalho, esse foi o meu primeiro trabalho de quando eu entrei na universidade, eu tenho muito orgulho dele, é que a gente adubou a planta de calêndula com várias doses de adubação, e aquelas doses mais altas, 6 kg por metro quadrado, 9 kg por metro quadrado, olha o resultado. Cheia de pulgão. Aí você não sabe por que a planta no mercado está com mais inseto do que o permitido. Adubou demais, muitas das vezes, né? E aqui está bem característico isso, o número de pulgões aumentou bastante, significativamente, quanto eu adubei mais. Então, a gente tem que ter cuidado com a adubação. Planta medicinal, a gente não dá tudo de bom, não. A gente tem que dar um certo estresse nela, seja hídrico, seja de nutrição, para que ela reaja, né, e se defenda. Bom, esse trabalho aqui é com o mesmo alecrim-pimenta que eu já citei, que é um antisséptico, né? Esse trabalho foi repetido 3 vezes, porque quando você lida com planta nativa, você planeja tudo e não combina com a planta e a planta morre. Aí você faz de novo, morre de novo. Você faz de novo, morre e um dia dá certo. Esse aqui na 3ª ou 4ª vez deu certo. Então, o que ele mostra? A gente aqui tem os tempos do plantio, então eu colhi com 120 dias, 180, 240, 300, 360 dias. E aqui, do lado de cá, eu estou medindo a produção. E do lado de cá, o teor de óleo essencial, que é o princípio ativo. Vejam bem, quando eu colhi cedo, eu tenho uma produção muito pequena. Quando eu colhi um pouquinho mais tarde, eu tinha uma produção um pouco maior e o máximo de princípio ativo nessa planta. Olha, ou seja, a planta mais jovem, nesse caso, tinha mais óleo essencial do que a planta mais velha, mas ela produz menos. E isso é um paradoxo, porque quem está plantando, ele recebe pelo peso, não é pelo teor de princípio ativo. Então, ele tem que achar um meio termo para isso, né? Se ele colhe ela com com um ano, olha o princípio ativo aonde vai. Cai de 3% para 1%, cai 3 vezes. Isso interessa para o produtor, mas para o mercado consumidor nem tanto. Então, tem que se achar um meio termo. Eu não vou dar a receita de qual é o meio termo, mas nem sempre os dois são favorecidos ao mesmo tempo. Bom, vamos deixar o alecrim-pimenta e vamos falar agora do guaco. Todo mundo já ouviu falar de guaco, é uma planta brasileira, né, principalmente originária do sul do Brasil, mas a gente tem alguns parentes dela que estão aqui no sudeste também. E ela é uma planta rica numa substância que é a cumarina. A cumarina é uma substância muito interessante, esse cheiro, o cheiro dela é característico, infelizmente eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas é inconfundível. E o que acontece com essa planta? Ela é excelente para tosses, né? E é uma das plantas que mais
são produzidas em farmácias vivas e mais são vendidas em algumas farmácias. E a preparação dela é por infusão ou decocção. Ela pode ser cozida, porque a cumarina é uma substância que não volatiliza, não se perde com facilidade, e também pode ser feito tintura e xaropes, né? Então, é uma planta trepadeira. Aqui vocês vão encontrar em farmácias vários xaropes, né, comerciais, que vão ter informação de que é um produto tradicional fitoterápico, né? E eles têm a dose de marcadores químicos aqui. Inclusive, a gente está num trabalho agora de doutorado, analisando plantas do Brasil inteiro, né, de guaco, para avaliar a qualidade. E aí ela é uma planta que, embora seja muito empregada para tosse, ela tem uma série de advertências. Uma delas é que essas cumarinas têm uma ação anticoagulante. E se você usar isso junto com um anticoagulante, você pode potencializar e piorar tudo, né? Doses muito altas são problemáticas, ela deve ser evitada em crianças muito pequenas, ela pode causar taquicardia, ela tem uma série de problemas. Mas, de novo, é uma planta segura. Para ela causar efeito, as doses têm que ser relativamente altas, né? E uso prolongado. Aqui é um dos primeiros resultados que a gente tem dessas cumarinas de guaco do Brasil inteiro, né? Aqui é a nossa do horto da UFMG, com 225 microgramas por ml de cumarina, e aqui as das farmácias que nos forneceram. Então, a gente tem cumarina, farmácias que estão no alto nível, e tem farmácia viva que está num baixo nível, né? Do seu Hamilton está nesse extrato aqui, viu? Você pode ficar tranquilo que está nessa faixa aqui da amostra que o senhor mandou para a gente. Então, isso mostra para a gente que a atenção à qualidade é muito importante, né? Por que essa está tão baixa? Então, a gente tem que investigar, é uma questão genética, é uma questão ambiental, ou algo do processamento? Então, cabe a gente entender o que aconteceu para que ela tivesse um teor muito baixo, né? A substância é muito simples, é essa aqui. E o guaco, ele pode ser usado com função ornamental, né? Esse aqui é o nosso horto medicinal, e a gente tem guaco no portal. Nesse semestre tem um aluno, no semestre passado tinha, nesse semestre tem. A missão dele é fazer o guaco chegar até aqui e dar a volta, né? Então, ele está lutando, todo dia eu passo por lá, ele está lá molhando o guaco na mão mesmo, ele não espera irrigação. E aqui, nosso centro de convenções medicinais, que é essa casinha aqui, a gente, ao invés de fazer uma parede, a gente fez uma parede vegetal com guaco. Colocou uns fios de arame, colocou o guaco e ele tampou toda a lateral dessa casa, né? E daqui está saindo uma tese de doutorado e outras coisas desse simples estrutura. Bom, então o guaco ele precisa basicamente de uma estrutura para tutorar. Ele não pode crescer no chão para não contaminar e também porque ele cresce muito pouco se ele estiver em contato com o chão. Bom, aí a gente vai para uma das plantas mais comuns no reino vegetal e nos quintais, que é exatamente o capim-santo, né? O capim-santo, ou capim-limão, ou capim-cidreira, ele é usado para cólicas, né? Para alívio de sintomas, cólicas menstruais, também ansiedade leve, insônia, e ajuda a dormir. E o preparo dele por infusão é a folha em que quantidade de folha? De 1 a 3 gramas. Ah, mas eu não tenho balança para pesar isso. É uma colher de sopa da folha seca ou da folha fresca, dá mais ou menos isso, em água, uma xícara, né, 150 ml. Então, é isso que se faz o chá por infusão. E depois abafa e toma esse chá. Mas qual é o problema do capim-santo, capim-limão? É também uma das plantas que eu adoro usar em aula de óleo essencial, porque eu pego essas caixinhas aqui, vou lá de novo, gasto dinheiro, compro um tanto dessas caixinhas, tiro todo o capim que está dentro desses sachês e coloco no extrator de óleo e a gente vai depois ver o óleo. Esse tanto de óleo que está aparecendo aqui não é desse capim. Para ser sincero, a gente não extrai nada disso aqui. Não sai absolutamente nada. Aí a gente pega um material cultivado num quintal ou no horto medicinal e você tem uma quantidade absurda de óleo como essa. Então, para que isso serve medicinalmente? Para nada. Tá? Então, não pense você que comprou no supermercado uma caixinha dessa, eu vou tomar um chá para aliviar cólica. Não vai. Não vai. Tá? Se tiver um lugar para plantar na sua casa, planta lá um capim, esqueça ele lá,
que ele vai sempre te dar, desde que tenha sol e um pouquinho de água, né? E quando se seca o capim numa temperatura muito baixa, ele seca muito lento. Quando seca acima de 60 graus, ele seca rápido. Mas qual o problema de secar rápido? Vai perder todo o óleo essencial, né? Então não vai funcionar. Então a gente tem que achar esse meio termo, que não é difícil, né? Mas que as empresas que produzem esses chás, e que eu não posso mostrar a marca, que senão eles vão me processar, mas não estão preocupados com isso. Até porque eles não são cobrados para oferecer nessa caixinha quanto de óleo essencial que tem. Ele te vende um bagaço, e você toma se quiser, e compra se quiser. Muito bem. Aí nós saímos do capim santo, né, e pulamos numa outra planta, pode machucar, né, mas pulamos na babosa, que é a babosa mais conhecida, que tem a flor amarela, chamada de Aloe barbadensis ou Aloe vera, né? É um cicatrizante, principalmente em ferimentos leves, né? Eu sei que tem um monte de gente, mas eu passo no cabelo. Pode passar. Mas aqui no formulário de fitoterápicos ela é usada para cicatrização leve, queimaduras leves, ela é um medicamento fantástico, né? Um remédio fantástico. Então a babosa é muito... E ela é muito fácil de fazer muda. Qualquer uma essas brotações que tem aqui embaixo, né, que a gente chama de filhotes, basta destacar e plantar no lugar definitivo e está pronta a sua muda. E, muito provavelmente, ela não vai morrer nunca, né? Ela vai ficar ali eternamente. Tem uma outra espécie de babosa, que tem a flor vermelha, que é o Aloe arborescens, que ela cresce como se fosse uma arvorezinha, que é também bem interessante. Essa babosa é principalmente para uso externo, né? Porque o uso interno dela, ela tem uma substância amarela, que é um purgativo violentíssimo. Então, deve ser evitado. Embora tem uma forma de você separar essa substância amarela, e, inclusive, fora do Brasil, existem muitas bebidas feitas com babosa, né? Eu, sinceramente, não acho graça, é como você está tomando um suco com quiabo dentro, mas tem gente que gosta, né? Então, ela faz bem para o trato digestivo. Bom, eu não estou atento ao tempo. Como é que nós estamos? Alguém está controlando? Hã? Tá. Bom, então, essa aqui é uma planta que a gente tem muito atenção por ela, que é o barbatimão, que é uma planta do cerrado. Semana que vem a gente está comemorando a Semana Nacional do Cerrado, né? E o barbatimão é uma das plantas do cerrado, dentre as mais utilizadas pela população como medicinal. E a indicação dela é como cicatrizante e antisséptico da pele e mucosas. E o pessoal no meio rural usa para tratar gente, tratar animal. O animal, quando tem uma pisadura, né, um ferimento no couro, eles vão lá e colocam o barbatimão e cicatriza, né? E o que é usado? A casca. Mas olha o resultado da coleta de casca dessa planta, né? Por que essa casca é tão grossa? É uma proteção, principalmente contra o fogo, né? Mas se você remove essa casca, você expõe a planta a doenças, você pode levar essa planta à morte, né? Então, mas tem outro jeito? Tem. Simples. Você colhe, ao invés de colher isso, você colhe um galho desse. E a gente avaliou quimicamente, é a mesma coisa. Então, ao invés de fazer um corte da casca do tronco, você colhe o galho e você tem a mesma substância. Inclusive, proporcionalmente, a casca rende muito mais. A gente tem um estudo de plano de manejo do barbatimão, que foi desenvolvido em parceria com uma empresa do ramo farmacêutico, que nós definimos assim, para produzir 1 tonelada de casca, você tem que colher tantas árvores, tem que deixar tantas, né, numa área, qual o diâmetro que você deve colher, e como que você deve fazer para poder fazer funcionar o manejo. Meu despertador aqui está dando uma pane. Pronto. Para você fazer essa planta produzir e não destruir na natureza. Colhe galhos. Pode abater a árvore? Pode. Ela brota, né? Mas tem que saber quantas abater e quem abater para poder fazer. E o plano de manejo traz tudo isso, né? E a gente tem isso desenvolvido. Foi um trabalho de 2 anos para conseguir isso. E o barbatimão é tão importante que ele está na farmacopeia desde a primeira edição, né? Então, está aqui a receita com barbatimão, a imagem, né? E aqui o medicamento que foi desenvolvido
a partir do barbatimão, que chama Fitoscar, que é um medicamento usado no tratamento de escaras, né, decorrentes de hospitalização prolongada. E vejam o custo de uma pomada de 50 gramas. R$ 180. Quem desenvolveu esse medicamento? Uma universidade, né, da importância da universidade. Os direitos foram adquiridos por um laboratório e toda a produção para produzir esse medicamento sai lá de um produtor que foi capacitado num processo nosso, né? Ele faz o plano de manejo, coleta, produz, entrega para esse laboratório. A oferta não está muito grande, mas continua funcionando. Aqui, como é que se tira a casca de barbatimão? Você colhe o galho e aqui uma marreta esterilizada, autoclavada, né? É só isso. Dá umas pancadas aí. Isso serve para qualquer casca de árvore, né? Pronto. A casca solta, só que você não pode nunca deixar escolher e deixar de um dia para o outro, porque ela não solta nunca mais. E a madeira você pode usar como lenha ou para artesanato, né? Então está aqui a casca prontinha para ser usada e riquíssima em que substância? Taninos. Vocês lembram do tanino da goiabeira? Essa aqui tem 10 vezes mais, né? É uma planta que você põe na boca e você não abre a boca nunca mais, né? De tanto que aperta. Bom, falando de casca, né? Nós temos aqui o mulungu, que é uma árvore que é nativa, né? Tem várias espécies, eu coloquei aqui a espécie que está na farmacopeia, mas tem sinonímias. Ele tem uma flor maravilhosa, que é a Erythrina mulungu, e aqui é uma árvore majestosa, né? Nessa época agora ela está florida. E esse mulungu, ele é indicado quando? Alívio de ansiedade e insônia, né? E alguns os alunos que fazem as disciplinas, eles aprendem a fazer tintura. Como é que faz? Vai lá, pega e faz, e depois relata que estão dormindo muito bem, né? E em tempos em que a gente tem medicamentos realmente que causam outros sintomas, outros problemas, o mulungu é uma planta relativamente segura, embora a gente tenha, vejam que aqui é o decocto das cascas, é o cozimento, não a infusão, e pode ser feito também a tintura ou outros extratos. O uso contínuo não deve ultrapassar 30 dias, mas depois desses dias suspende, usa outra planta e depois volta tem aqui ainda, depois volta no mulungu, né? E pessoas que têm problemas de insuficiência cardíaca devem evitá-lo também. E é muito fácil fazer muda disso. Ele cresce muito rápido, as sementes germinam bem, né? É uma planta, e os passarinhos, maritacas, adoram essa planta, né? Atrai muito essas plantas. Eu tentei selecionar um grupo de plantas com problemas que são recorrentes na população, né? A gente vai falar no máximo de umas 15 ou 20. Aqui a espinheira santa, que é uma planta brasileira também, com muito orgulho, né? Foi uma das primeiras plantas pesquisadas no Brasil, de um uso popular muito grande, né? Hoje o nome científico dela é Monteverdia. Ela é auxiliar no tratamento de problemas da digestão, né? de úlceras, etc. E ela é preparada por decocção, já que as substâncias que estão nessa folha espinhenta, elas são substâncias que não são tão sensíveis ao calor, né? Em torno de 1 a 2 gramas de folha para 150 ml de água, que é aquela mesma dose, uma xícara para uma colher de folha seca, né? Mas é uma das plantas mais falsificadas. Se você chegar num raizeiro, lá em Montes Claros a gente tem experiência disso, chegar e pedir espinheira santa, ele vai te arranjar um tanto de planta, menos a espécie da farmacopeia, né, que foi estudada. Quer dizer, essa aqui é a que usa mais para falsificar, que é a sorócia. Ela tem ação igual a essa? Não temos evidências. Pode ser que tenha, mas a pesquisa não mostrou que tem. Então, a gente acredita nessa daqui, essa aqui vira uma falsificação, um substituto inadequado, né? Então, muitas das plantas medicinais têm essas falsificações que a gente deve ficar atento. A gente vai agora para uma planta chamada de agnocasto. Muita gente chama de erva dos monges, erva da castidade, etc. E por que essa planta é importante? Porque ela tem uma ação parecida com hormônios femininos, né? Ela é indicada no auxílio de tratamento de sintomas da tensão pré-menstrual, usada também em menopausa.
é preparada a tintura, né, a partir dos frutos que vão surgir nessas espigas aqui, ou feito extrato desses frutos, né? Então, é sempre com os frutos dessa parte aérea. É isso que é o que está na farmacopeia. É uma planta extremamente bonita quando florida, e é uma daquelas que no jardim fica muito bonito, né? E vale a pena ter em casa. Ah, mas tem contraindicação? Sim, tem contraindicações. E principalmente em pessoas que estão fazendo terapia hormonal, pessoas que estão fazendo tratamentos contra esquizofrenia e outros transtornos, né? Pessoas que podem ter reações alérgicas, etc. Mas, em geral, é uma planta bastante importante no tratamento de sintomas da tensão pré-menstrual e vale a pena ter e produz muito, cresce muito, é um arbusto. Bom, tocando em plantas que ajudam alguns problemas bastante frequentes, nós temos essa aqui, que é a Artemisia, está na Setum parthenium. Quando a gente vê no nome de uma planta essa designação parthenium, a gente tem que ter muito cuidado redobrado, porque uma grávida jamais pode fazer uso de uma planta dessa, né? E para que essa planta é usada, então? A indicação é como preventivo da enxaqueca. É uma planta que tem estudos muito sérios mostrando que as pessoas que utilizaram os extratos dela aumentaram o espaço entre as crises de enxaqueca e reduziram a intensidade das crises, né? A gente encontra isso pronto em farmácias, em algumas farmácias de manipulação extrato, mas a gente pode ter em casa. É outra daquelas plantas que no jardim fica muito bonita, né? E vale a pena ter. Ela vai secar essas flores, isso aqui vai virar semente, e essas sementes podem ser cultivadas, né, e virar novas mudas. Então, ela é uma planta que é preparada o extrato, né, uma tintura das folhas, e deve ser usada em quadros de enxaqueca que não responde à medicação convencional. O uso em dose elevada pode trazer problemas e é terminantemente contraindicado, principalmente na gestação. Então, é uma planta interessante. Eu estou já caminhando para o final, e eu tenho que falar desse fóssil vivo, Ginkgo biloba. Não é uma planta brasileira, não tem parente no Brasil, não tem parente na Europa, não tem parente na Ásia. Aliás, ela não tem parente em nenhum lugar do mundo, porque só sobrou ela. Acredita-se que ela tenha 200 milhões de anos que está por aí, né? Ela é do tempo dos dinossauros, para vocês terem ideia. E esse exemplar, essa espécie única, que só tem ela no grupo dela, para que ela serve, né? Ela ajuda na melhoria da circulação sanguínea, ela é usada com muito bons resultados em quadros de labirintite, ela tem resultados muito bons em demência senil, né? Ela ajuda o fluxo de sangue para o cérebro, melhora um monte de coisa. E essa foi a segunda planta que me recomendaram na minha vida. Eu estava com um zumbido no ouvido, o médico me passou o ginkgo. Eu também fiquei emocionado. Resolveu o zumbido? Não. Mas pensa em como que eu fiquei bom depois que eu tomei essa planta. Parecia que as ideias fluíam, sabe? Muito bom. Ela é contraindicada em quadro de pressão alta, né? Mas é uma planta muito positiva para o organismo. Agora, não adianta pegar a folha e tomar chá. O extrato dela tem que ser concentrado, né? E tem um problema além disso. Porque você vai encontrar um monte de extrato no mercado. E, para ser sincero, só Deus sabe aquele que presta, né? Então, há uma dificuldade muito grande de identificar bons extratos, porque tem um comércio enorme disso. Mas ela, se encontrar o extrato bom, e a literatura traz quem são os bons, tem resultados muito positivos nesses quadros que eu falei, né? E aí a gente vai para um outro rumo, saindo um pouquinho dessa seara das plantas positivas, né? A gente tem a Anvisa tentando regular esse mundo das plantas medicinais, e vez ou outra sai uma proibição. O problema das proibições, principalmente, são porque a empresa que está vendendo não tem registro, não tem qualidade nenhuma no que está vendendo, não tem comprovação científica daquilo que está oferecendo e promete mundos e fundos. Nesses casos agora recentes de chikungunya e outros problemas, apareceram em Montes Claros cápsulas milagrosas que
provavelmente tinha plantas e substâncias como corticoides e outras coisas misturadas e falando que era planta, porque nenhuma planta faz a pessoa melhorar muito rápido, como essas cápsulas prometiam, né? E a Anvisa e a vigilância sanitária é importante nisso. Então, por exemplo, qual o grupo que mais tem medicamento proibido? Emagrecedor. Todo mundo quer emagrecer sem fazer esforço, né? Quer emagrecer sem fechar a boca, sem fazer exercício, sem nada. Então, não tem jeito, né? Se fosse fácil, né? Imagina, eu estava aqui só um palito, né? Então, veja, chá 37 ervas. Qual dessas que funciona? Aqui, 50 ervas emagrecedoras, tudo junto. Flor da catingueira, elixir ultrabom, tudo isso é produto que tem problema com a Anvisa por várias razões. Recentemente, suplementos alimentares com ora pronobis prometiam mundos e fundos e não conseguem cumprir. Ah, mas então eu vou parar de comer ora pronobis? Não. Não. Mas a pessoa que está vendendo isso está te prometendo coisas que ela não pode cumprir. Não quer dizer que vai parar de usar a planta medicinal porque um produto a partir dela foi problema, né? É igual o confrei. Confrei é uma planta que sempre foi usada medicinalmente. Depois a Anvisa proibiu o uso interno dela. Mas o uso externo é um ótimo cicatrizante. O uso homeopático do confrei, que é o sínfito, é uma coisa fantástica para consolidar fraturas, né? Pode. A homeopatia é diferente de fitoterapia, né? Então, vejam que tem vários produtos que são proibidos e a gente tem que ter atenção, né? E não ficar comprando essas coisas. Tem que ter cuidado. E, por fim, a gente fala do horto medicinal. Para quem que esse horto se destina, né? Então, numa escola, o horto normalmente tem fim didático, as plantas são separadinhas, as pessoas vão lá, visitam, como o professor Irã falou aqui, com QR Code, vai lá, acha o uso das plantas, etc. As comunidades também fazem isso, deficientes visuais, esse é o projeto para os próximos 3 anos que eu estou tentando desenvolver isso, para as pessoas cheirarem as plantas, passar a mão no braille, entender o que é aquilo ali, numa placa em braille, e na casa, uso doméstico até para gerar renda, né? E a gente tem umas experiências interessantes, né? Essa aqui é uma experiência que já dura 20 anos, que é nesse centro de internação, que é um centro socioeducativo lá de Montes Claros. O centro começou, nós começamos com eles. A nossa horta lá já tem 20 anos. E lá o que a gente faz? O público-alvo nosso são os adolescentes que estão em conflito com a lei, estão cumprindo alguma medida socioeducativa. E alguns deles vêm do meio rural, vão para a periferia, lá eles se envolvem com drogas, com crime, etc., e vão parar lá e viram nossos clientes, né? Eles permanecem lá em torno até 3 anos, e eles estão usando as plantas medicinais para sair, né? Porque o trabalho que eles fazem, a formação que eles têm, os ajuda na hora dos casos serem reavaliados, né? E a gente não teve nenhum problema com esses meninos. Teve um, mas foi resolvido rapidamente. Então, em mais de 500, né, que já participaram desse treinamento, não tivemos problema. Aqui são eles andando na UFMG, né? Vai um guarda e vai um menino, de vez em quando o guarda perde o menino, mas daqui a pouco acha de novo, né? E eles fazem isso e têm um maior prazer de entrar lá no nosso horto, aqui os certificados, né, formando, e em torno de 500 formandos, né, a Natália já participou desse curso por alguns anos, e ele continua, né, firme. E só para a gente deixar claro que o benefício das plantas medicinais não está só no chá, na tintura, no extrato, está também no manusear essas plantas. Existe um conceito que chama hortoterapia, em que a jornada de cultivar essas plantas, né, seja por esses meninos que estão lá cumprindo essas medidas, seja na escola, a gente tem um resultado muito bom com crianças hiperativas, que não conseguem concentrar na escola, mas quando vai lá fazer alguma coisa diferente, horta, etc., eles vão e participam, né? Teve uma escola dessa, que é exatamente essa que a gente está mostrando, que tinha um menino que não frequentava a aula, mas no fim de semana ele pulava o muro da escola, para dentro da escola, para ir lá molhar as plantas, né? Eu nunca vi isso, eu sempre vi o contrário. Mas esse menino, né, que eu não esqueço o nome, sempre fazia isso. Então, essa rotina de plantio e etc., de ter um princípio, meio e fim em alguma coisa, é importante para a formação, né, de crianças e adultos.
Então, esse é o nosso trabalho, né? Eu espero que o que vocês levam daqui, que multipliquem, e a gente começou com perguntas, e a gente termina com a afirmação do Guimarães Rosa, né? Eu quase que nada não sei. E depois de tanta pergunta, a gente desconfia de muita coisa, mas a gente não tem, de fato, a resposta para tudo. Muito obrigado, pessoal. Professor Hernando, obrigado pela explanação. Nós vamos ter aqui um tempinho com ele para algumas perguntas, né? A gente tem algumas perguntas vindo da internet e algumas vão poder ser feitas aqui. Primariamente, né, deu para entender, né, que tudo que é da agricultura tem, né, poréns, né? Tem a questão da ética profissional, tem do comércio, mas quando se volta a esses saberes populares, a gente entende, né, pela explanação do professor, que é muito mais fácil você ter um cantinho em casa com suas ervas do que você estar comprando coisa pronta, né? Principalmente pelas propriedades que se perdem quando o processo industrial, né, não é adequadamente feito nem por nós fiscalizados. Então, acho que a mensagem maior dele é: devemos ter nosso cantinho, né, com plantas medicinais, em casa, ou vasos, ou alguns canteiros, né? Antes de passarmos a pergunta, eu queria publicamente agradecer a receptividade da Câmara Municipal, abrir as portas aqui para o grupo de estudos GFIT da UFCJ, ao vereador Gilson Liboreiro, né, que mais uma vez nos atende, né? Tem muitos vereadores que atuam, com muitos professores aqui. A gente, com o Gilson, tem tido, há alguns anos, uma boa relação. Fiquei muito surpreso com o nível do público, né? Que a gente sempre faz alguns eventos, acaba vindo muitos acadêmicos, e hoje a gente tem pouquíssimos acadêmicos aqui, e o público está presente, né? São mais de 140 inscritos, né, pela internet. Então, podemos começar as perguntas, né? Quem quer começar? Boa noite, gente. Eu vou transmitir algumas perguntas do público do YouTube. O professor Darlan, ele está acompanhando a gente pelo YouTube, né, pela TV Câmara. Ele perguntou: como fazemos para combater de modo mais natural as pragas e insetos que afetam essas plantas sem o uso de agrotóxicos? Acho que a gente falou um pouquinho na palestra, uma das formas é até a associação entre as plantas, né? Isso diminui bastante. E depois, dependendo da praga, dependendo da espécie, a gente pode pensar em práticas culturais, separar mais, isso evita algumas doenças, a umidade lá dentro, né? E aí, nada disso dando resultado, a gente prepara caldas com as próprias medicinais, né? Ou com algumas substâncias químicas que são permitidas, e aí você consegue controlar. Eu confesso que no nosso horto, eu nunca aplico nada, né? Praticamente a gente não faz nenhuma aplicação. Mas é um horto didático, é diferente de uma produção. Por exemplo, na calêndula que a gente produz para experimento, a gente costuma ter muito problema com pulgão e a gente usa algumas soluções naturais. Às vezes, mosca branca também a gente procura soluções alternativas que funcionam, ou controle até com bioinsumos, né? E quanto mais a diversidade, né, menos pragas e doenças. Isso, professor. O Luiz Antônio Saraiva Júnior também perguntou: indivíduos da mesma espécie podem ser de quimiotipos diferentes ou são subespécies? São da mesma espécie. Eles morfologicamente, ou seja, as flores são iguais, as folhas são iguais, e quimicamente foi uma rota que mudou e eles se comportam quimicamente diferente, né? A gente tem vários exemplos, eu trabalho muito com isso, e é incrível como que eles aparecem na natureza, um do lado do outro, e são quimicamente diferentes. O Alexandre Araújo, perguntou: há alguns materiais didáticos ou guias para manejo de plantas medicinais que você possa recomendar? Sim, existem guias de boas práticas, né, produzidos pelo Ministério da Agricultura, tem bons livros, tem muito material bom na internet, né? Tem um do Ministério da Agricultura que foi produzido por alguns colegas que é de boa qualidade, né? Eu não lembro exatamente o título agora, tem o professor Cirino, né, lá da Emater do Paraná, tem alguns outros.
Agora uma pergunta minha. Existem plantas que não devem ser misturadas ou consumidas juntas? Olha, a gente não tem uma lista de plantas que não devem ser misturadas. Quando você mistura uma planta, você procura plantas que são com efeitos parecidos ou que sejam para o mesmo fim, né? O que traz muito problema é quando você mistura plantas com alguns medicamentos. Aí você tem interações. No caso dos anticoagulantes mesmo, a gente tem muitos problemas. E eu citei alguns casos aqui de plantas que não devem ser associadas com certas medicações. Mas, em geral, não tem problema. O grande problema, às vezes, é que as pessoas pegam igual ali, chá das 37 ervas. Tem tão pouca quantidade de cada uma das plantas que nenhuma faz efeito. Aí faz um xarope, minha avó fazia um xarope com 30 ervas. É muito pouco cada erva. Então, acaba que 2 ou 3 plantas resolvem um problema que você não precisa colocar 50, né? Então, às vezes, é bom usar poucas plantas de cada vez e plantas com finalidades que são coadjuvantes ou parecidas. Ok, muito obrigada. Pessoal, se alguém presente quiser, levanta a mão, ela leva o microfone aí. Aproveitar enquanto está passando o microfone lá para a Andréia. Hernani, eu li na internet esses dias uns comentários sobre o uso do NIM, né, que em alguns países estão restringidos. Você tem algum comentário a fazer sobre isso que está sendo falado do NIM? Especificamente de uso medicinal, não. O NIM é um dos grandes auxiliares que a gente tem no controle de pragas, né, nas plantas medicinais. Agora, no Brasil, ele não tem esse reconhecimento de uso como medicinal propriamente, é mais na Índia e em outros lugares, né? Então, eu não tenho muito o que falar do NIM, não. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Andréia, eu sou engenheira agrônoma e acabei, agora há pouco, meu mestrado em produção vegetal pela UFSJ. Eu gostaria de parabenizar, primeiramente, pela palestra, foi muito instrutiva, gostei bastante. E eu queria saber se você já fez algum trabalho referente à questão de estamos passando por problemas climáticos. E aí, com o passar do tempo, esse tipo de plantas que você trabalha, se já passou por algum tipo de modificação ou se você não tem nada para alguma coisa que fala a respeito. Muito obrigada. Olha, essa questão das mudanças climáticas, elas, quando a gente lida com plantas nativas, isso a gente percebe que está mudando, sabe? Mudando a época de floração, a época de frutificação, plantas que produzem todo ano, simplesmente não produzem no ano, frutificam, né? A gente está percebendo, por exemplo, plantas que dependem de um ambiente mais úmido estão desaparecendo, como é o caso do chapéu de couro, né? Áreas que tinham muito chapéu de couro não tem mais, especialmente nas nossas condições lá do norte de Minas, em áreas que pegam semiárido. Plantas que deveriam ter folhas o período inteiro, estão caindo as folhas, isso gera algum estresse, né? Depois elas se recuperam. Então, a gente não consegue medir tudo, mas que estão mudando, estão, né? Eu trabalho muito com o buriti, que é uma planta nativa de ambiente úmido, né? E o buriti é uma planta que a gente fala que a produção dela é supranual. Ela leva 2, 3 anos para frutificar. E está mudando, sabe? E muita gente depende da renda dessas plantas. Empresa de cosmético depende da renda dessas plantas, mulheres dependem disso. E esse ano agora, a nossa surpresa, ela praticamente não vai produzir, né? E tá com um problema sério. E o pessoal da cooperativa lá está buscando buriti e não está encontrando aonde vai ter. Isso afeta toda a cadeia, inclusive as pessoas que coletam, né? Então, nós estamos enfrentando isso, mas não sabemos toda a extensão dos danos, né, e da modificação que está ocorrendo. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas. A gente tem bastante destaque aqui das nossas hortas comunitárias. Qual a importância do poder público incentivar o cultivo de hortaliças, né, e ervas medicinais?
E a outra pergunta é para a nobre secretária. O nosso horto produz somente árvores ou também tem esse setor de plantas medicinais? Muito obrigado e boa noite. Eu vou começar, então. Com relação às hortas, existe uma... Né, quando a gente falou de consórcios, a gente falou de integrar com horta, toda a nossa capacitação que nós fazemos em escolas e nesse centro lá, é horta e plantas medicinais. Nem sempre elas estão no mesmo espaço, mas elas podem estar ali próximas. E é uma opção de diversificação, né? Porque se você tem diversidade, a agricultura familiar é baseada na diversificação, você tem mais possibilidade de renda. Difícil é você só produzir planta medicinal, porque às vezes o mercado não absorve isso, né? Então, eu acho que é muito positivo. E isso, se bem feito, né, é onde nós falhamos lá na farmácia de Montes Claros, que é o quê? Somente a prefeitura produz. E está errado. Não é a prefeitura que tem que produzir. São os agricultores que têm que produzir e achar formas da prefeitura adquirir. E aonde que a gente esbarra? É na dificuldade de um agricultor participar de um processo licitatório, né? Agora, a gente, junto com a Fiocruz, está desenvolvendo um modelo que, quem sabe, resolve o problema de vender direto para a prefeitura. Existem modelos para isso. E isso poderia ser uma solução, né? E Sete Lagoas, que tem essa tradição, né, de 40 anos de hortas, poderia entrar nesse mundo, mas precisaria de ter o quê? Né? E isso é um desafio, né? Precisaria de ter uma farmácia viva aqui, integrada ao SUS. O Ministério da Saúde financia isso constantemente, né? É claro que tem que ter um empenho político, o envolvimento da sociedade, mas uma vez que tem isso, e tendo essa estrutura que já tem, que é o mais difícil, as plantas sairiam muito bem e integrariam com esse sistema da saúde, né? E mercado para essas plantas sempre tem, né? Não é a mesma coisa de uma farmácia, mas tem, sim. Lá no nosso horto, a gente tem alguns plantios, né, de espécies medicinais, mas não para comercialização, mas para o uso da secretaria mesmo, tá? Mais alguma pergunta? Só para comentar, a ideia do projeto, que a gente colocou ali fora uma placa, é ter esse mostruário, né, com as plantas medicinais e curadoras, né? E lá em cada canteiro vai ter um QR Code, vai estar aberto ao público para ele bater o telefone e vai sair tudo daquela planta, como faz, como multiplica, ou seja, cada partezinha dessa palestra aqui vai estar lá num QR Code, para quem quer conhecer, mas também para pegar material de multiplicação. Nem pode ser muita coisa, né, Hernani? Porque nem o uso vai ser tão grande, mas a gente vai ter tanto material para o pessoal coletar, até um certo limite, os alunos vão fazer esse controle, mas também para multiplicar. Boa noite, meu nome é Gilbert, eu sou assessor do vereador Dr. Gilson Loureiro, e tenho minhas plantas lá em casa, né? Eu tenho alecrim, tem hortelã, tem boldo, tem capim-cidreira, e faço uso. Eu quero saber se tem a diferença de eu fazer o uso dela verde, ou tenho que deixar ela secar para me fazer o uso. Quando a gente fala de substância volátil, que são os óleos essenciais, há uma chance muito grande da planta fresca ter maior teor. A gente seca por uma questão de conservar e de padronizar o uso, o preparo de tinturas e outros processos, mas ela fresca funciona, né? São raríssimos os casos em que a planta só funciona se for seca numa certa temperatura. Nem cabe porque não é planta comum, mas, em geral, funciona, né? Agora, às vezes é uma planta que tem uma duração muito pequena e, para você ter, é melhor coletar, secar, ela cresce mais, você vai tendo e mantendo isso. E aí você pode fazer um extrato com uma planta dessa que dura 1 ano ou mais, né? Por exemplo, o extrato alcoólico, ela dura muito tempo. Então, pode ser melhor, às vezes, secar, mas não tem problema nenhum de usar ela fresca. Tá? Boa noite. Meu nome é Samuel, eu trabalho na Prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e eu queria saber porque, como você disse na palestra, ela acumula, né? Então você não pode usar com uso prolongado. Será que tem algum estudo que pode utilizar a biomagnificação, colocando essas plantas
para uma galinha, por exemplo, e a gente consumir os ovos e isso ser interessante? Interessante sua pergunta. O que acontece é o seguinte, nem toda substância se acumula na planta, tá? E no corpo. Algumas são eliminadas rapidamente. Não são muitos os casos de plantas que têm um uso limitado a um período de tempo, tá? Agora, com relação a animais, né? Eu não sei se é exatamente isso que você está perguntando, mas nós já fizemos experimentos substituindo antibióticos na produção de frangos com substâncias de plantas medicinais, com óleos, etc. E o resultado foi muito interessante, sabe? E em alguns países, praticamente não aceitam o uso de antibiótico em doses subclínicas, e usam óleos essenciais de plantas medicinais com bons resultados. Eu não sei se é exatamente isso que você queria ouvir, mas é a experiência que a gente tem. Agora, se essa substância usada na planta vai passar para o ser humano, aí eu não tenho como te informar. A gente sabe que tem qualidades da carne que melhoram, etc. Né? Algumas substâncias, por exemplo, do Confrei, nos ovos, os ovos vão ficar com a coloração mais intensa, né? Mas não é exatamente por causa de princípios ativos, são substâncias normais das plantas. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Boa noite, meu nome é Iraci, estou aqui representando a UAB, Subseção de Sete Lagoas, também sou professora de Química. E quero agradecer a oportunidade, foi esplêndida a explanação do professor. E eu tenho uma pergunta, que é uma curiosidade minha, e sobre, principalmente, o efeito da curcumina, da piperina e de óleo, de uma gordura boa, ao ser agregado essas substâncias, e o benefício deles, ou seja, no dizer popular, o açafrão da terra, a pimenta preta e uma gordura boa. O motivo específico da união dessa substância produzir um efeito melhor ao ser ingerido. O açafrão ele tem esse composto ativo, que é a curcumina, né? E a pimenta do reino tem a piperina. E, ao que parece, a curcumina fica muito mais biodisponível para o organismo quando está associada com a piperina da pimenta, né? Esse é um ponto. Com relação ao óleo, eu não saberia dizer se ele beneficia, provavelmente pela solubilidade, né? Mas as duas associadas, piperina da pimenta e a curcumina, são muito positivas, tem ação anti-inflamatória, né? Alguns alegam que ajudam no sistema imunológico, mas isso é muito complicado de afirmar, mas são duas que combinam muito bem. E imagine isso num tempero, né? Você tem um remédio e que o seu alimento vira seu remédio, né? Isso é muito positivo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais uma aqui. Boa noite, meu nome é Ana Lúcia. Eu gostaria de saber por quanto tempo a gente pode tomar o mesmo chá. Por exemplo, eu uso alecrim todo dia, alecrim, hortelã, sálvia. Eu posso tomar isso sempre? Eu tenho que interromper? Tá. É difícil dizer assim. Essas plantas que a senhora falou, eu não tenho conhecimento que elas têm alguma restrição de uso, né? Nesse sentido de ter uma limitação. Mas, por precaução, é sempre bom alternar, né? Usa uma 15 dias, interrompe uma semana, volta com a outra, né? Não usar o mesmo tempo todas essas plantas. Então, é sempre bom por um princípio de precaução. Aquelas que eu citei aqui, que pode usar no máximo 30 dias, pode usar no máximo 15 dias, elas têm recomendações específicas, mas nem todas as plantas têm isso. Não é bom a gente usar o tempo todo, é bom sempre interromper e voltar depois de uma semana ao uso. Mais alguém, gente?
Eu só volto amanhã para Montes Claros, então vocês podem ficar à vontade. Nós temos uns poucos minutos ainda, né, para usar. Fiquem à vontade de fazer pergunta, professor. Tem mais 5 minutos. Professor, seguinte, o pessoal consome aquela, chama, moringa, a semente moída ou folha moída, não sei, na água. Eu queria que o senhor descrevesse alguma coisa nesse sentido, da moringa, a árvore. A moringa é uma dessas plantas que virou moda, né? Então, a imprensa e as redes sociais fazem isso o tempo todo. Toda hora tem uma moda nova, e a moringa é uma das que recentemente apareceu, e produtos com ela foram proibidos, né? Não quer dizer que a planta deixou de funcionar. O problema é que não tem estudos suficientes para dizer que ela, de fato, ajuda. É a mesma coisa que acontece com o noni, né? Que é uma planta que foi muito badalada, cura câncer, cura isso, faz aquilo outro, mas é uma planta que não era muito segura. Ela pode causar alguns problemas, e a Anvisa interviu exatamente por isso. E também, tudo que você começa a juntar, o interesse econômico, sem uma regulação muito boa e sem informações muito boas, você tem problema. Então, a moringa é uma planta que tem sido utilizada na alimentação, em alguns produtos, mas não tem muitas evidências de que ela realmente funciona, né? Então, as pessoas esperam sempre uma cura milagrosa, né? E, às vezes, não tem, né? Talvez seja um desses casos. Não quer dizer que as pessoas têm que parar de usar, mas que os produtos dela alguns não são permitidos. Boa noite, meu nome é Bento, eu sou um pesquisador, né? Estou sempre estudando, pesquisando, né? Eu gostaria de saber, eu ia falar sobre a moringa, mas já respondeu. Eu conheço bem a moringa, inclusive eu planto alguns pés aqui em Santa Lagoa, nas praças, faço uso dela também, no feijão, né? E gosto muito da moringa, inclusive ela é muito nutritiva. Ela né? é muito boa assim para animais, né? Para galinha, é muito boa. Vaca. Ela tem uma quantidade de ferro muito grande, né? Na moringa. Mas eu gostaria de saber sobre o camu-camu. O camu-camu, pela pesquisa que eu fiz, ele dá muito na Amazônia, nos lagos, né? Eu tenho até um pé em casa também, estou tentando ver se ele vinga, né? É um pé grande, comprei no horto. E diz que o camu-camu ele tem muita vitamina C, diz que mais do que o limão, mais do que a acerola, né? E diz que tem uma quantidade de vitamina C muito grande. Eu gostaria de saber se realmente isso aí é verdade. Isso é verdade, né? O camu-camuzeiro é uma planta riquíssima em vitamina C, mas aí a gente tem que pensar assim, numa planta dessa tem outras substâncias, né, como flavonoides, que ajudam na absorção de vitamina C, que é importante, e que o uso de vitamina C, além de certos níveis, já foi comprovado que não traz benefícios, né? Então, é uma planta boa, pela sua composição, mas também não é esse milagre que as pessoas podem achar, né, que ela resolve. Então, a gente tem a acerola, tem outras fontes, e tem ela que é muito positiva também, porque tem vitamina C. E é muito importante que existe uma substância que são um grupo de flavonoides que ajuda muito na absorção da vitamina C. E que quando você usa uma fruta ao invés da vitamina C pura, você tem um benefício maior, né, do uso da própria vitamina. Doutor Hernani, não sei se você tem conhecimento da planta veloz. O pessoal fala muito, né, que ela é uma espécie anticancerígena. O que você tem para falar dela? Porque muitas vezes já ocorreu o pessoal, eles utilizam látex, né, para fazer a utilização dela, mas aí muitas pessoas têm receio, pode atrapalhar o tratamento, né? Então, já indicaram até mesmo para familiar meu, e ficamos com receio por causa da questão o que poderia prejudicar durante o tratamento. Sim. O aveloz, ou mané pelado, tem vários nomes, né? Gaiolinha, é Euphorbia tirucale. Essa eufórbia, essa família, ela é rica em plantas que têm látex. Boa parte são plantas realmente perigosas, né? E
esse aveloz é uma planta perigosa, se ela cai no olho, ela queima, se ela cai numa verruga, ela queima também, né? E a ingestão dela tem sido recomendada. Eu já ouvi falar, mas não vi nenhum trabalho publicado, de estudos para uso em câncer. A questão é que as pessoas, o perigo disso é que as pessoas, às vezes, querem substituir um tratamento que é comprovado, que tem todo um protocolo, por uma planta que não tem informações e que não é segura o seu uso. Porque a diferença entre a dose que pode ser terapêutica, né, não estou dizendo que é terapêutica, e a dose tóxica é muito pequena. Então, eu já ouvi relatos, mas a gente não tem muitas informações além disso. Vamos dizer assim, o tratamento de câncer evoluiu muito, né? Então, é muito arriscado a gente ouve falar, eu larguei os remédios e comecei a tomar planta. É muito perigoso isso, né? Então, a gente tem equipes muito boas de médicos, tem medicamentos muito potentes, muito eficientes, então é melhor tomar cuidado. Existem plantas que são coadjuvantes, que ajudam a pessoa a enfrentar uma quimioterapia, uma radioterapia, sem muitas complicações. Isso existe, mas para tratar o câncer em si, a gente tem que ter cuidado, né? A gente deve usar alimentos que previnem, né? E a gente sabe muito deles que existem por aí, né? Mas o tratamento a gente tem que ter cuidado. E o aveloz é uma planta que eu tenho muito cuidado, porque é uma planta, a gente até nem tem ela mais no horto por causa de coisas desse tipo, né? Nesse sentido também, a água de colônia, né? Ela, em casa minha mãe tinha um problema de pressão alta, né? E a única coisa que resolvia é essa água de colônia, né? Ela pegava, colocava na geladeira, né? E tomava todo dia. E nisso ela começou a falar para muita gente isso e começou a dar problemas, porque pessoas que tinham, sei lá, sensibilidade diferente, ela fazia a pressão cair muito rápido e a pessoa chegava a desmaiar. E minha mãe, que tinha pressão alta, não tinha problema. Então, acho que a planta medicinal ela tem que ser tratada como todo e qualquer, né, fitoterápico, né, com a adequada recomendação de utilização. Perfeito, professor. Pessoal, então, acho que podemos encerrar. Hernani, muito obrigado pela disponibilidade, pela boa vontade, né, de estar se deslocando das suas atividades acadêmicas, que não são poucas, né? O seu grupo PET lá de Montes Claros, o PET, depois você pode falar um pouco sobre ele. Agradecer você se deslocar, nós estamos aqui com 2 horas de palestra na segunda-feira, todo mundo está aí, né, na internet, nós estamos acompanhando também a relevância, né, e a importância que esse assunto tem para uma comunidade, né? Então, nós vamos tentar realmente levar nosso projeto o mais longe que pudermos. Eu acho que as hortas comunitárias devem ser contempladas, a gente vai fazer visitas a elas, né? E tentar trocar, né? Quem tiver material para trocar conosco, né? Mudas para passar, nós estamos lá com a área totalmente preparada, ela está cercada, ela está cuidada, e tem alunos que tomam conta, para a gente ter o máximo de plantas medicinais e curadoras, né? À disposição da comunidade de 7 Lagoas. Agradeço a presença de todos, agradeço ao Hotel Tulipim, que nos apoiou, ao vereador Gilson Liboreira e à Câmara Municipal, e a presença de cada um de vocês. Uma boa noite para todos.